que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Na terceira aula especial para o mês da visibilidade trans, recebemos a presidenta da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, a BGLT, e a atual secretária nacional de Promoção de Defesa das Pessoas LGBTQIA+, Simi Lahar. Hoje o tema é visibilidade trans e ocupação de espaço de poder. Oi, gente! Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos para o nosso papo de hoje. Eu sou Simi Lahar, eu estou falando aqui de São Paulo, eu sou paraense e eu estou, presidenta da ABGLT, Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais, Intersexos, e também tive aí pela gestão pública algumas pessoas vindo dos nossos governos progressistas. A gente vai falar hoje sobre visibilidade trans e ocupação de espaços de poder, a importância das políticas públicas e de nós estarmos nesse processo de construção. Bom, primeiro, por que a gente fala de visibilidade trans? Porque esse é um tema invisível. Esse é um tema que fica escondido. As pessoas, por conta de toda aquela exclusão que a gente já falou nas outras aulas, que sofrem as pessoas transgêneras, a sociedade, de uma maneira geral, não lida com essas pessoas, e faz com que a gente não seja visível, por conta de toda essa exclusão que faz com que a gente seja expulsa da família, não seja expulsa da educação, não consiga ter uma qualificação profissional, fora a própria transfobia de sermos quem somos, que faz com que a gente viva à margem desse processo, faz com que a gente seja invisível para a sociedade. E as pessoas não nos vejam, não convivam com pessoas como nós. E é por isso que a gente fala de visibilidade trans. A gente precisa estar visível. É preciso que as pessoas leiam pessoas trans, assistam pessoas trans, ouçam pessoas trans, convivam com pessoas trans, nos seus locais de trabalho, nos seus locais de fé, no seu dia a dia, na padaria, no seu bairro, enfim. A gente precisa falar sobre isso. Porque não falar sobre isso faz com que a gente compre e consuma todos os paradigmas, todos os preconceitos que existem sobre a transgeneridade. É necessário que a gente conheça, sobretudo, o que essas pessoas falam sobre si e não o que os outros falam sobre nós. Então, por isso, a gente precisa de visibilidade. E essa visibilidade a gente tem construído ao longo dos anos para também fazer com que nós ocupemos os espaços de poder. Porque a política pública, porque as legislações, porque os regramentos sociais, porque o convívio em um determinado espaço, seja ele da política pública, seja ele do convívio, seja ele do mercado, ele não pode ser pensado, gerido, e só a sua lógica construída a partir da cisgeneridade e para a cisgeneridade. É preciso que esses espaços, que essa vida, que essas relações sejam construídas também para a transgeneridade, para as corpos transgêneras. Então, a gente precisa estar dentro do jogo.
Então, de um tempo para cá, o movimento social trans, né, tem feito um empenho de ocupar esses lugares, né? Esses lugares que nós chamamos de espaços de poder, para que a gente consiga produzir, junto com a cisgeneridade, né, momentos diferentes. Como é que eu posso explicar isso? A sociedade nos pauta, a sociedade diz essa disputa, né, que a gente chama de cisnormatividade. Cisnormatividade é o indivíduo que se identifica com o sexo com que nasceu. Ou de cissexismo. Cissexismo é o conjunto de ações discriminatórias que estabelecem as pessoas trans abaixo das demais. Essa prática que faz com que a gente fique exclusa de todo esse processo impõe a gente pautas que são menores que as nossas pautas reais. Então, a gente fica lutando pelo direito de ir ao banheiro, pelo direito de ter o nome que a gente quer, que são pautas muito primárias, mas que não dão conta e não dão a dimensão de que nós precisamos para viver. Então, mudar o nome, ter o nome que eu quero, ser chamada pelo nome que eu me identifico, né, não que impuseram a mim e que representam um outro gênero que não que eu vivencio, né? Poder usar um banheiro que tem um gênero que eu vou me sentir mais, né, segura no processo, quando eu vou achar que eu não corro riscos, não resolve todas as demandas de uma existência transgênero. Não resolve. Porque isso não faz com que eu tenha meu salário no final do mês, que eu coma, que eu tenha lazer. Não é isso que resolve. Né? O que resolve são outras políticas públicas no campo do trabalho, no campo da educação, por aí vai. Só que a cisnormatividade sexista, ela impõe para a gente como a pauta do dia isso. Então, fica o tempo inteiro os conservadores colocando, né, pautas contrárias que impedem a gente ir ao banheiro, que impedem a gente de ter o nome, que impedem a gente de ser quem somos, para que a gente fique lutando pelo básico para a existência. Qual é a outra população que luta pelo direito de ir ao banheiro? Qual é a outra população que luta pelo direito de assim, eu quero acessar o banheiro? Então, isso é muito agressivo, porque isso exclui a gente da luta real pelas demandas para a nossa sobrevivência. Né? Então, quando a gente ocupa esse lugar, a gente vai fazer essa disputa. Né? Por isso que a gente quer estar nesses lugares do executivo, do judiciário, quer ser diretora de escola, quer ser professora, quer ser vendedora, a gente quer ser tudo isso, como qualquer outra pessoa. E não quer que o fato de sermos quem somos nos desqualifiquem desse lugar. E a gente quer construir a política pública, porque é lá que as pessoas estão negociando, nas câmaras legislativas, que as pessoas estão negociando as relações sociais e humanas. Né? É que eu tenho que usar o cinto de segurança, é que eu tenho que esperar o sinal para eu passar, é que para eu passar um concurso público eu tenho que ter tido tal coisa e tal coisa. Então, é ali que está sendo dado. E aquilo está sendo pensado a partir da população cisgênera, porque nós somos 0,1% de todas as legisladoras e legisladores desse país. Então, não dá dimensão. Não é para a gente ocupar esse lugar e só falar sobre o direito específico da população trans. É o acesso ao hormônio, não é só sobre isso que a gente quer. A gente quer falar disso também, porque se não for falar, ninguém vai falar. Mas a gente quer falar sobre todas as pautas de sociedade que impactam na nossa existência, né? Ou que são necessárias para a gente superar a ausência das nossas formas no lugar de direito que devemos ter em sociedade. O PT, e aí a gente vai usar esse exemplo, né, ao longo da sua trajetória, vem construindo caminhos que possibilitem essas pessoas transgêneras a acessar os seus direitos básicos. Eu nem estou falando dos direitos, né,
com uma completude maior. Estou falando do direito mínimo para a nossa existência. Então, por exemplo, foi o PT que instaurou o chamado processo transexualizador no SUS. Então, antes de 2008, né, lá com o temporão ministro Lula presidente, as pessoas transgêneras elas faziam o seu processo de modificação corporal com acompanhamento médico, porque isso antes era de ter qualquer possibilidade da ciência para conversar sobre nós, os processos eram muito agressivos. Para você ter um seio, você tinha que colocar silicone industrial, óleo de avião dentro do seu corpo, para ter, né? E assim por diante. Então, em 2008, o governo Lula vai passar o quê? A possibilidade, né, de que essa transição, essa cirurgia, né, que as pessoas chamam de mudança de sexo, que nós chamamos de readequação de sexo, ou redesignação, possa ser feita como um serviço no SUS. Porque antes eram feitos em hospitais universitários, né, para ciência. E aí isso passa a ser o serviço do SUS. Em 2013, o governo Dilma, a gente vai revisar essa portaria. Né? Se não me engano, é o Padilha, o ministro, não tenho certeza. Mas a gente vai revisar essa portaria. E a gente vai falar, não é só a cirurgia. E eu não quero ter 2 anos de acompanhamento, né, só com psiquiatra. Eu quero que esse laudo possa ser feito por psicólogos, por exemplo. Né? E aí, e vai colocar várias outras cirurgias, né? A de colocação de prótese, de retirada de mama, e, enfim, várias cirurgias. Então, vai abarcar não só mulheres trans, mas também pessoas travestis, homens trans e pessoas trans masculinas. A partir dos vários serviços que vai fazer. Então, por exemplo, o pomo de Adão, a fonoaudióloga, tudo como serviço do SUS. O processo transexualizador, ele é feito nos ambulatórios trans, mas é porque ele é um serviço especializado, não porque tem que ter um serviço específico. Isso foi feito nos governos petistas. Também foi nos governos petistas que foram feita a construção de nome social, decreto de nome social, que posteriormente o STF foi dizer que a gente pode mudar para o nome civil, né, nos cartórios, sem a burocracia e sem a necessidade de laudo médico ou de um processo judicial. Basta eu identificar como uma pessoa transgênero. Né? E o PT também é autor de uma ação no STF para a degenerificação dos serviços do SUS. Por quê? Quando o STF diz, o agora é autodeclaração de gênero. Você vai chegar e vai dizer, sou mulher, tá? Então, eu não quero mais ser chamado de João, eu quero de Maria. Vou lá no cartório, entrega um monte de documento, ele muda. Como seu RG é Maria. Seu CPF, seu número continua o mesmo. Bom, a Maria, sexo feminino, vai estar lá. Então, a Maria, feminino, quando ela chegar lá no SUS e quiser fazer um exame de próstata, ela não pode. O João, que antes era Maria e agora é João, que está lá, sexo masculino, não vai poder fazer seu pré-natal, caso engravide. Porque ainda tem útero e é um corpo estuprável, inclusive. E aí? Como é que isso vai acontecer? Então, a gente precisa tirar esses campos para que esse cuidado possa existir também numa ação do PT. Assim como o Transcidadania, que foi o primeiro programa da América Latina e Caribe, específico para pessoas trans, como ponto política pública, na cidade de São Paulo, a prefeitura do Haddad, eu tive a honra de implementar esse programa quando vim trabalhar aqui. E é um programa que prevê uma bolsa de estudo para que pessoas trans retomem a sua jornada educacional e consigam, né, ter outros acompanhamentos no sentido da qualificação cidadã em direitos humanos e possa ter uma rede, né, protetiva de acolhimento para que ela consiga superar e se manter nesses espaços. Então, esses são exemplos de políticas específicas para a população transgênera que o PT tem implementado ao longo do tempo e que devem servir de modelo para a gente. Assim como o PL de identidade de gênero, que
tramita na Câmara Federal, de autoria da Érica Cocai e do Gino Willis, mas a revisão agora é de autoria da Érica Cocai, e que está tramitando. São exemplos de disputa do espaço de poder e de mudança da estrutura patriarcal e cissexista do Estado, para que a gente vá hackeando esse processo e vá inserindo essas pessoas. Mas não é só a política específica, né? A gente quer disputar a política macro, a gente quer disputar a política de moradia, a gente quer disputar a política de saúde, de uma saúde universal e gratuita, como é o SUS. A gente quer disputar o SUAS. A gente quer falar sobre uma nova política de droga que tem perseguido essas pessoas, sobre uma política de saúde mental. A gente quer falar sobre educação de qualidade. Aqui a gente quer falar sobre direito à informação. A gente quer falar sobre uma imensidão de pautas que são importantes para a nossa existência. Então, a gente não quer ficar num quadradinho da política pública ou num puxadinho da política pública disputando a caixinha. A caixinha é importante. A gente não vai abrir mão dela. Mas a gente quer disputar muito mais que isso. E essa nova militância trans que vem com aquelas que nos antecederam, né, construindo essa imensidão que é a nossa pauta, é que vem nos qualificando para disputar essa visibilidade e para disputar esse espaço de poder, não só na nossa especificidade, né? É como eu falei em algum momento aqui do nosso bate-papo. A gente quer estar diretora da escola, professora, a gente quer estar na cantina, a gente quer estar em todos os lugares, né? E a gente tem produzido saber em todos esses lugares, né? E a gente precisa disputar esses espaços, porque construir uma sociedade que seja antipatriarcal, que seja anticapitalista, né, que seja feminista, né, que seja antirracista, né, que seja, né, pró pessoas transgêneras, a gente só vai conseguir se a gente entender a dimensão desse todo. E é nesse lugar que a gente quer disputar também, nesse lugar que a gente quer chegar. Por isso a gente não quer estar só no nosso quadradinho, né, falando só da coordenação de direito no ambulatório trans. Não, a gente quer ser legisladora, a gente quer ser deputada, a gente quer ser vereadora, a gente quer ser secretária, a gente quer ser tudo isso, porque a gente quer fazer parte do jogo, a gente quer sentar na mesa, a gente quer negociar com a cisgeneridade, a gente quer construir as pontes necessárias para que todas as mulheres sejam livres. E para a gente construir tudo isso, a gente precisa entender essa dimensão, mas ocupar essa dimensão total. E a gente conta com todas vocês, sobretudo que estão aqui nas Pureras, mas por todos e todos que também estejam nos ouvindo nesse processo, que estejam, de repente, nos assistindo aí nas redes sociais. Então, essa era a nossa outra contribuição. Eu espero que tenha sido bem de boa para a gente trocar ideia. E se a gente quiser continuar trocando essa ideia, estamos aí nas redes sociais também, para continuar construindo outras pontes, outros diálogos que nos ajude a desencaretar essa sociedade, a construir uma sociedade mais equânime, mais unificada, né, mais justa e solidária. Era isso. Muito obrigada. Na aula de hoje, recebemos a presidenta da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, a BGLT, e atual secretária nacional de Promoção de Defesa das Pessoas LGBTQIA+, Simi Lahar. Ela falou conosco sobre visibilidade trans e ocupação de espaço de poder, e ainda sobre políticas públicas conquistadas durante os governos petistas. Por hoje é isso, mas você pode acessar todas as aulas disponíveis na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.